Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Faremos isso mesmo. Vamos chamar o Governador do Banco de Portugal. Como sabe, se o Eurobig estiver a ser investigado e, na verdade, esperemos que esteja, faça tudo o que sabemos, o Banco de Portugal pode mesmo impedir esta venda. E o pior que nós temos assistido em Portugal é que o Banco de Portugal não age antes e a justiça é lenta depois. Entre a incapacidade da supervisão de agir quando deve e a lentidão da justiça, o crime económico tem permanecido impune e é isso que nós não podemos deixar que continue a acontecer. Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe trazer uma outra pergunta sobre uma outra matéria. Temos assistido a algumas notícias preocupantes no Serviço Nacional de Saúde. Do nosso ponto de vista, tudo deve ser averiguado, nada deve ser alvo de generalizações abusivas, até porque quando há problemas no SNS, o que nós sabemos é que temos de o reforçar, de o proteger. A população portuguesa depende do SNS e é exatamente onde há menos oferta de cuidados e para as populações mais vulneráveis que o SNS é mais importante. No último Orçamento de Estado, garantimos o maior orçamento de sempre para o SNS, sem cativações e com mais investimento. No fim da última legislatura, mudámos a Lei de Bases da Saúde, reforçando o caminho de um SNS público, universal e gratuito. E é por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que é com muita estranheza que vemos o anúncio do Governo do lançamento de um concurso para uma nova PPP no Hospital de Cascais, ou seja, a entrega do hospital à gestão privada. E a nossa estranheza é dupla, porque em 2016 o Governo anunciou que a PPP de Cascais não ia ser renovada porque não servia ao interesse público. Mas em 2018 acabou por prolongar o contrato porque não tinha tempo para internalizar o hospital no SNS. Ficou com o prazo até 2021, tempo já haverá. Acresce que neste período os escândalos só se multiplicaram, tanto dos privados que estão a gerir o Hospital de Cascais mandarem doentes para hospitais privados, como de falsificarem dados nas triagens. Não se percebe, portanto, porque é que o que corre mal o Governo quer repetir e acresce que a nova Lei de Bases da Saúde revoga o Decreto-Lei das PPPs e prevê uma nova regulamentação do Serviço Nacional de Saúde em que a contratualização com privados só é aceita quando o Estado não tem capacidade. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, o Estado não consegue gerir um hospital público em Cascais? Muito obrigado, Sra. Deputada.